Bom, pessoal, vamos para o noticiário internacional agora, porque o seguinte, entrou em vigor nesta quinta-feira a suspensão da emissão de novos vistos de procura de trabalho pelo governo de Portugal. A repórter Lívia Zanolini tem os detalhes. Olá, boa tarde a todos que acompanham o Poder Expresso. A suspensão desses vistos de procura de trabalho está prevista na nova Lei dos Estrangeiros, que entrou em vigor ontem, quarta-feira, em Portugal. E ela vale, essa nova regra, essa suspensão desse tipo de visto, para todos os consulados portugueses, obviamente, incluindo os consulados aqui no Brasil. Segundo o governo português, esse visto vai ser substituído por um novo modelo de visto de trabalho, que nesse caso vai ser concedido apenas a profissionais altamente qualificados. Agora, os critérios para acesso a esse novo modelo de visto, que tipo de profissão vai ser priorizada para a concessão desse documento, tudo isso ainda vai ser definido pelo governo português. Essa suspensão desses vistos de procura de trabalho afeta muito os brasileiros. Por quê? Porque nós somos a maior comunidade estrangeira dentro de Portugal. E esse tipo de visto sempre foi muito acessado, porque ele autorizava com que o brasileiro, com que qualquer estrangeiro permanecesse dentro do país de forma legal por até 4 meses enquanto procurasse emprego. E esse prazo ainda poderia ser prorrogado por mais 60 dias. Agora, com essa suspensão, isso não vai mais poder ser feito, com exceção daquelas pessoas que já deram entrada, já fizeram um pedido para ter acesso, para obter esse documento até ontem, até quarta-feira, dia 22 de outubro. Como a suspensão é válida a partir de hoje, quem já deu entrada nesse visto até ontem, dia 22 de outubro, vai poder seguir com o processo, porque vai continuar sob as antigas regras de concessão desse tipo de visto de trabalho. Essa nova lei dos estrangeiros, para além da suspensão desse visto de trabalho que eu mencionei, traz ainda outras mudanças que acabam deixando mais rígidas as regras para quem tem interesse de migrar para Portugal. Vou destacar 3 muito importantes que afetam muito os brasileiros. Turistas que estejam em Portugal não vão mais poder solicitar o visto de permanência no país dentro de Portugal. Ou seja, esse visto vai ter de ser solicitado no país de origem. Não vai adiantar viajar e em Portugal fazer a solicitação. Não. O processo só vai seguir, só vai passar pelas análises necessárias se a solicitação for feita pelo estrangeiro, essa solicitação de visto de permanência, antes de esse estrangeiro viajar para Portugal. Mudanças em relação ao reagrupamento familiar. Esse reagrupamento familiar vai poder ser solicitado apenas nos casos em que o estrangeiro conseguir provar residência legal em Portugal por pelo menos 2 anos. Há exceções, como nos casos que envolvem crianças menores, filhos menores, mas a regra geral é essa que eu mencionei agora. Cidadania portuguesa também mais restrita, com regras mais rígidas, mas aí nesse caso vai ser ainda estabelecido um arcabouço de regras essas novas regras previstas dentro de uma lei específica, que depois a gente vai seguir acompanhando também para entender melhor como vai funcionar. Agora, além de afetar muitos brasileiros que já estão em Portugal passando por esse processo ou querendo passar por esse processo, e também brasileiros que estejam aqui no país e que têm interesse de mudar para Portugal, essa nova lei dos estrangeiros, para além de afetar tanta gente, chama a atenção pela mudança na política portuguesa, porque Portugal sempre foi um dos países europeus que mais facilitavam a entrada de imigrantes. E agora, nessa nova gestão do primeiro-ministro, do presidente também, Marcelo Rebelo, houve essa guinada, essa mudança. Essa nova regra, ou essa nova lei dos estrangeiros, ela tramitou no parlamento português como um pacote anti-imigração. Foi aprovada essa lei no final de setembro e foi sancionada pelo presidente Marcelo Rebelo na semana passada, exatamente há uma semana, no dia 16 de outubro. E segundo analistas em relações internacionais, especialistas em política externa, o objetivo com essas mudanças é conter o fluxo migratório para Portugal e também promover uma espécie de filtro de mão de obra que vai entrar no país. É como se o governo quisesse permitir a entrada
de profissionais que realmente atendam às necessidades do mercado de trabalho português. Para saber mais sobre essa nova lei dos estrangeiros, dessas novas regras para entrada, para residência em Portugal, você pode acessar o nosso portal de notícias, que lá tem uma reportagem completinha sobre esse assunto. sbtnews.com.br. Acesse. Lívia Zanolini, de São Paulo, para o Poder Expresso. E para ajudar, a gente a entender o que muda a partir de agora para quem pretende se mudar ou já estar lá em Portugal, o que muda para os brasileiros? Vamos chamar para a nossa conversa o doutor Wilson Bicalho, advogado especialista em imigração, especialista em direito de migrações pela Autônoma Academy Lisboa. Doutor, muito obrigada. Seja muito bem-vindo ao Poder Expresso. Eu queria entender, inicialmente, perguntando ao senhor, como as novas regras já em vigor, com essas novas regras, quais são os principais riscos e alternativas para brasileiros? Lívia Zanolini trouxe aí para a gente que muitos brasileiros, milhares de brasileiros serão impactados, Boa tarde. Olá, boa tarde, Vitória. Um prazer falar com você, com todos os seus espectadores. Bom, essa informação é real. Isso é o visto que mais foi concedido para brasileiros nos últimos anos, e inclusive já em 2005 e 25 também. O visto de procura de trabalho, ele é o visto que permite que a pessoa venha para Portugal procurar emprego de forma correta, da forma prevista até então em lei, e aqui poder encontrar o trabalho e depois transformar esse trabalho em uma autorização de residência. O impacto ele é imediato, não só para a comunidade brasileira, mas com as comunidades em geral, porque esse é um visto global, mas impacta também as empresas, porque nem as empresas estão felizes com o fim desse visto de trabalho da forma que ele foi colocado. O fim de um visto, o fim de um caminho legal, da forma que foi feito, ele acaba empurrando, infelizmente, as pessoas para um mercado que não é o mercado correto, não é o mercado que ninguém que trabalha com direito orienta, mas é um mercado que existe, que é o mercado da imigração irregular. Então, ao invés de fazer uma lei anti-imigração, eles fizeram uma lei agora que acaba deixando as pessoas num limbo, e muitas, infelizmente, seguirão um caminho que não é recomendado, não é um caminho viável, mas é o caminho da imigração irregular, que a gente sabe que, infelizmente, principalmente das pessoas dos países mais ao ocidente, acabam por seguir esse caminho. E quais são os principais pontos que afetam diretamente os brasileiros nessa nova lei? Bom, o fim do visto de procura de trabalho é o principal pela quantidade, pelo volume que ele é emitido para as pessoas no Brasil. A questão também do reagrupamento familiar, ele é uma questão muito latente, porque exige que a pessoa tenha 2 anos de residência para só então entrar com o pedido de visto para reagrupar os seus familiares, e ainda assim é necessário uma janela de até 9 meses para que a AIMA faça a avaliação dessa autorização de visto. Nós temos, é bom sabermos, que existe um arcabouço de leis e de tipos de visto que permite que as pessoas venham. Tem alguns vistos que permite que as pessoas possam vir imediatamente junto com a família de forma legal. O visto, é necessário a gente sempre reafirmar isso, o visto consular, o local correto de pedi-lo é no país de origem, ou seja, no Brasil que a pessoa deve pedir o visto para vir para Portugal, para que ela possa vir de forma muito mais confortável, inclusive já trazendo os seus familiares. A nova lei não muda nada para quem já tem a documentação ou também pode ser revista? Para quem já tem a documentação, ela não muda nada. Para quem já está aqui com o visto, ela não muda. O que nós temos um temor e não sabemos como é que vai ser ainda, Vitória, do ponto de vista prático e real, é como é que vai ser a concessão dos vistos para aquelas pessoas que já estão com o processo de visto em tramitação. Imagina que nosso escritório, por exemplo, tem muitas pessoas nessa condição, e as pessoas estão aguardando, nós também, que a lei seja cumprida, que os vistos sejam analisados
à luz do tempo que eles entraram, então as pessoas que colocaram o visto até semana passada, enquanto a lei ainda era vigente, quando for analisado esse pedido, a nossa expectativa é que esse visto seja analisado à luz da legislação vigente. Mas nós não podemos garantir. Infelizmente, com o governo atual como está, nós não conseguimos garantir isso para os nossos clientes e acabamos aqui por ter um período de estranhamento em que nós estamos também, assim como os nossos clientes, angustiados, esperando ver esse desdobramento do que vai acontecer com os pedidos que estão em curso. Esse receio até mesmo da deportação, né, desses clientes, desses brasileiros, pessoas que estão em Portugal hoje aguardando essa documentação. No caso dos brasileiros que estão aqui aguardando um deferimento da AIMA, né, do processo de visto, são pessoas que ou já têm o visto consular, e esse caso não há o perigo algum da deportação, seria realmente um arrepio da lei, mas há imensas pessoas que estão aguardando irem até a AIMA para poder fazer a sua recolha de dados biométricos, apresentar os documentos, pessoas que entraram à luz de uma legislação antiga que permitia ainda que as pessoas entrassem como turistas e ficassem aqui e somente depois fizesse essa legalização. Essa legislação já não existe desde o ano passado, né? Mas ainda temos pessoas aguardando a definição da AIMA, e o problema é justamente esse: nós temos pessoas, às vezes, com uma decisão judicial, no sentido de que elas devem, que a AIMA, esse órgão governamental, deve atender aquelas pessoas para analisar se a documentação que elas têm está em ordem e conceder essa autorização de residência. Mesmo essas pessoas, nós tivemos aqui nessa semana um depoimento do chefe da PSP, que é a polícia, que disse que quem tem a autorização de residência aguardando ainda para ser analisados os vistos, né, aguardando para serem analisados pela AIMA, e tem uma decisão judicial no sentido da AIMA analisar esse documento, nem essas pessoas estariam salvaguardadas de um convite para se retirar do país, ou seja, um processo praticamente de deportação. E isso é muito grave, a gente pensar que o país está tendo essa guinada, aí para mais bem mais à direita. E para quem deseja, né, ou vem se planejando para morar em Portugal, agora o que o senhor recomenda? Bom, a primeira coisa é cautela. A cautela no sentido não de mudar os planos, mas de aguardar a definição do que vai ser esse visto de procura de trabalho qualificado. Isso porque, Vitória, nós temos um caso muito interessante. O que é o trabalho qualificado? Quando nós pensamos no nosso dia a dia, por exemplo, vocês no SBT têm trabalhos qualificados de técnicos, de uma série de coisas. Mas nós aqui em Portugal temos muitas empresas que precisam na rede hoteleira, empresas de plantação, empresas do interior do país que precisam de uma mão de obra mais rústica, o setor da construção civil que precisa de mestre de obras, carpinteiro, auxiliar de obra. Então, essa definição do que é a mão de obra qualificada, nós esperamos, assim como as empresas em Portugal, que ela seja muito bem analisada e não seja pensada algo que tente se elitizar a mão de obra somente com concessão de vistos para pessoas que tenham um grau de formação acadêmico ou que tenham empregos, por exemplo, na área das tecnologias e informação, porque não vai resolver o problema de Portugal. O problema de Portugal, ele é muito mais de fundo. Nós precisamos de pessoas para poder complementar principalmente o setor de serviços, que é o setor de restaurante, que é o setor de bares de alimentação, o setor do campo mesmo, do vestuário. Então, eles vão ter que pensar. O correto é que o governo pense e pense muito rápido. Isso já deveria ter sido, inclusive, instituído. Quais são essas qualificações profissionais para que as pessoas possam voltar a fazer a aplicação dos seus processos de visto aí no Brasil e já virem para Portugal com as suas autorizações de residência de forma legal, para aí sim resolver o problema de fato, que é possibilitar que as pessoas venham legalmente para Portugal, exercer o seu direito e contribuir para o país.
Ótimo. Wilson Bicalho, advogado especialista em imigração, muito obrigada pela participação e por todos os esclarecimentos hoje conosco ao vivo aqui no Poder Expresso. Boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde a toda a sua audiência. Obrigada.